Olá, espectadores, este é o canal Crasmoto. O que vocês acham? Quantos anos tem o conceito de mobilidade elétrica pessoal? 10, 20, 50? Na verdade, esse conceito tem pouco mais de 150 anos. Com o surgimento das primeiras bicicletas no século XIX, imediatamente as cabeças dos engenheiros ficaram cheias de ideias sobre o que poderiam inventar para que essa bicicleta andasse sozinha. O conceito de motocicleta elétrica foi patenteado pela primeira vez na França, e em um curto período de tempo foram feitos nada menos que 3 pedidos de patente. Aqui está, por exemplo, o desenho de patente de José Maria de 28 de abril de 1869, que descreve detalhadamente um motor elétrico para mover o ímã de uma bicicleta elétrica. Na patente de Luiz Guilherme Perrot, de 1871, também havia reflexões sobre a possibilidade de usar um motor elétrico. E aqui está a bicicleta elétrica de 3 rodas de Gustave Trouvé, o primeiro veículo elétrico realmente construído, ou motocicleta, se preferir. Foi apresentada ao público em 19 de abril de 1881. Aonde quero chegar com isso? Todos esses inventores são unidos pelo interesse em transporte elétrico e, especificamente neste episódio, eu quero falar sobre uma dessas pessoas e o veículo elétrico que ele criou. Essa pessoa é o britânico Clive Sinclair, e sua criação é o triciclo elétrico chamado Sinclair C5. Para você ter uma ideia, o Sinclair C5 foi o carro elétrico mais bem-sucedido dos anos 80 e o mais produzido até os anos 2000. É sobre o destino dessa tecnologia que vamos conversar. Aproveite o vídeo. Sobre Clive Sinclair, ele era muito inteligente e visionário, sendo um dos pioneiros dos computadores pessoais nas décadas de 60 e 70. Desde a adolescência, Sinclair pensava em meios de transporte pessoais elétricos que fossem pequenos e acessíveis. Ao mesmo tempo, ele ganhou reputação como um gênio da eletrônica e desenvolveu as primeiras calculadoras de bolso finas. No que diz respeito aos meios de transporte, o carro lhe parecia extremamente desperdiçador e caro em 90% dos casos de seu uso cotidiano. No tempo livre de sua principal atividade com eletrônica, Clive e sua empresa testavam motores elétricos e baterias, enquanto Chris Carey, que mais tarde fundaria a empresa de computadores Acorn, fazia o trabalho preliminar nos protótipos. A primeira experiência, no início dos anos 70, foi um motor elétrico instalado em uma scooter. Sinclair acreditava que os novos veículos elétricos precisavam ser projetados do zero e não adaptando ideias desenvolvidas em torno dos motores de combustão interna. Seu primeiro protótipo de carro elétrico, o Sinclair C de 1979, era um pequeno veículo monoposto que utilizava a tecnologia existente de baterias de chumbo ácido, com uma autonomia de 48 km, peso de 136 kg e preço modesto. Sinclair assinou um contrato com a Ogley Design para desenvolver o design externo do veículo. O desenvolvimento acabou sendo caro e, na primavera de 83, Clive decidiu abandonar o projeto C1. Uma pequena ressalva. Na verdade, o veículo elétrico de Sinclair é um triciclo. Você pode classificá-lo tanto como motocicleta quanto como automóvel. Isso não vai influenciar significativamente a narrativa. O fracasso do primeiro projeto não conseguiu abalar as ideias de Clive Sinclair. Ele vende parte de suas ações, funda a empresa Sinclair Vehicles e contrata Barry Wills como diretor executivo, ex-diretor da DeLorean. Apesar de os carros elétricos serem inovadores, a legislação britânica os apoiou. Em 1980, os impostos sobre esses veículos foram abolidos. E em 1983, foi aprovada uma nova lei, segundo a qual veículos com velocidade máxima inferior a 24 km por hora podem ser conduzidos por pessoas a partir de 14 anos, sem capacete e sem carteira de motorista. Sinclair sentiu que havia encontrado um nicho que eles poderiam preencher. O novo conceito de Clive Sinclair era um pequeno triciclo elétrico barato, pesando cerca de 40 quilos, para uma pessoa que também tinha pedais para o caso de a bateria acabar.
Sinclair contratou a Ogilvy Design para criar o conceito inicial. Depois do protótipo, ele foi entregue à Lotus Cars Limited para desenvolver chassi e controles. Porém, havia pontos que Sinclair não gostava. Ele encarregou o designer industrial de 23 anos, Gas Desbarato, de finalizar o projeto. O eletrotriciclo se transformou em um mini foguete futurista com uma carroceria de plástico moldada por injeção. Embora a carroceria fosse de plástico, havia um chassi de tubos de aço por baixo. Não havia suspensão propriamente dita. Todo o conceito era criar um veículo barato de produzir e fácil de usar. Segundo o próprio Desbarate, o trabalho dele era transformar um aparelho feio e sem sentido em um aparelho igualmente sem sentido, mas mais bonito, seguro e confortável de usar. Na verdade, o Sinclair C5 era um veículo extremamente perigoso nas vias públicas. O C5 não tinha cinto de segurança. Os espelhos eram apenas opcionais e, devido ao seu tamanho pequeno, havia um grande risco de que os motoristas de carros comuns simplesmente não percebessem esse pequeno veículo no trânsito. Para o Sinclair C5, as principais peças eram fabricadas pelas seguintes empresas: o corpo de plástico pela Limpec, o chassi pela Lotus, o motor elétrico pela Philips e a bateria de chumbo ácido pela Oldham. Foi feito um acordo com a fábrica de máquinas de lavar Hoover, no país de Gales, para a produção em série do C5. As ambições de Clive Sinclair eram enormes. Ele planejou uma produção de 200 mil triciclos elétricos por ano, e ele não poupou dinheiro no desenvolvimento, tipo o Elon Musk. Antes do lançamento oficial do C5 em janeiro de 1985, foram feitas 2.500 unidades para atender a demanda. O Sinclair C5 foi apresentado em uma recepção luxuosa à imprensa no Alexandra Palace. Como estava frio, a maioria dos C5 não funcionava bem e as baterias acabavam rápido. Os testadores da novidade, que também eram jornalistas, ficaram horrorizados ao sair para a estrada e se deparar com caminhões que não podiam vê-los e jogavam fumaça de escapamento direto em seus rostos. Não havia nenhuma proteção contra as intempéries, então os testadores ficaram congelados e encharcados. Resumindo, a estreia foi um desastre e as más notícias continuaram chegando. Revistas e jornais demonstraram preocupação com a falta de equipamentos de proteção, a invisibilidade do C5 para motoristas e a ausência de exigências de treinamento, licenças ou capacetes para condutores. O motor elétrico de 250 watts não suportava subidas e a bateria acabava após 10 a 18 quilômetros, bem menos que os 48 anunciados. A situação seria aceitável se o C5 fosse apresentado como um brinquedo. Mas não, Clive Sinclair, com toda a seriedade, acreditava que era uma tecnologia revolucionária que iria transformar o setor de mobilidade pessoal. A revolução não ocorreu então. O C5 fracassou. Nos 2 primeiros meses, foram vendidos 5 mil triciclos, inclusive para os príncipes William e Harry. Em agosto de 85, 14 mil unidades haviam sido produzidas, e a empresa Sinclair Vehicles faliu. O restante dos veículos foi vendido por organizações terceirizadas. Com o tempo, o Sinclair C5 se tornou um item de colecionador. Alguns usuários se dedicaram a instalar motores mais potentes e baterias de maior capacidade. O destemido Alan Harper, em 2004, modernizou seu C5 e bateu o recorde de velocidade, 241 km por hora. Apesar do fracasso, a criação de Sinclair foi o veículo elétrico individual mais bem-sucedido dos anos 80 e seguiu como o mais popular até os anos 2000. É importante notar que o progresso tecnológico resulta de inúmeras tentativas de engenheiros, projetistas e entusiastas nem sempre bem-sucedidas. Essa é a história do veículo elétrico pessoal Sinclair C5. Assim termina minha história. Obrigado pela atenção. O tema das motocicletas elétricas é interessante e, no futuro, devo fazer uma matéria sobre isso. Se gostou da ideia, deixe seu like e escreva um comentário para apoiar. Aqui foi o canal Crasmoto. Até a próxima.